Estamos aqui em mais um dos diálogos da nossa 5ª Conferência Estadual do CAU-RJ. E para esse novo talk aqui, nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, que diz respeito não só aos projetos, mas ao planejamento urbano da cidade e governança. Estamos falando de cidades convergentes, BIM, IA e inteligência territorial no futuro que estamos construindo. Na verdade, vamos falar um pouquinho aqui com especialistas da área e é só uma pitada do que a gente realmente vai ver lá na nossa conferência, que vai acontecer no dia 1º de outubro, no Palácio Capanema, Gustavo Capanema, a nossa 5ª Conferência Estadual do CAU-RJ. E aí, para começar nossos diálogos aqui, na verdade, a gente hoje fala sobre muitos desafios, né? Não somente no campo dos projetos, mas do planejamento urbano e da integração de toda essa multidisciplinaridade para que a gente possa realmente ter uma governança nas nossas cidades de forma mais sustentável, né? E que a gente tenha aí nossas cidades mais resilientes, né? E com mais eficiência no que diz respeito não somente à infraestrutura, mas com toda a parte de respeito ao meio ambiente e inclusão social. E aqui nós podemos falar de 4 grandes pilares para que a gente possa ter uma cidade inteligente e sustentável, né? No que diz respeito não somente ao âmbito do social, do ambiental, mas também na questão dos dados e da inteligência. E é sobre este assunto que nós vamos conversar aqui especificamente, né? Como que o BIM não passa a ser somente uma modelagem, né? A gente não está falando de um modelo tridimensional, mas uma modelagem que hoje ele passa a ter uma importância muito grande para que a gente possa ter mais projetos eficientes e que a gente, ao longo do caminho, a gente possa ter uma governança com mais precisão de dados. E a inteligência artificial vem aí com uma grande enxurrada de novos dados e que a gente precisa realmente saber ler esses dados e integrar, de fato, a esse modelo tridimensional e falando tanto no micro, né, do projeto, mas quanto no macro, a gente entender esse novo modelo tridimensional com uma gama de novos dados e aí sim poder tomar novas decisões de governança mais acertadas. E aí a gente está falando de uma escala maior, que é o nosso planejamento urbano, né? E já pegando o gancho, então, falando em escalas de projeto, né, a gente pode falar aí que tudo começa no projeto, numa escala micro, e a gente vai ampliando, de fato, para um planejamento territorial, e diante disso tudo a gente consegue, de fato, integrar dados, né, integrar setores, aí a gente fala do setor público, do privado, enfim, a gente fala em integrar modelos, integrar projetos, integrar... faltou luz aqui, desculpa. Integrar soluções, integrar órgãos e instituições. E aí eu passo já de cara aqui a palavra aqui para o nosso presidente do BIM Fórum Brasil, né, que é uma instituição hoje que fala exatamente e trabalha na disseminação desses modelos, né, de BIM. E aí... não somente do BIM para projetos de arquitetura, mas pensando no planejamento urbano e em toda essa parte de infraestrutura, né? E depois a gente quer entender também, se você puder já nos trazer aí um apanhado, uma visão do BIM Fórum Brasil, como a gente pode hoje não somente sair de um simples modelo, né, de uma metodologia, que é o BIM, e transformar num grande instrumento realmente de governança territorial. Obrigado, Nica, primeiramente pelo convite do CAU-RJ, que é nosso parceiro assim, em várias ações estratégicas. Conforme você falou, a questão do BIM, sair da impressão de ser um modelo 3D e ir para a gestão de dados e usar isso com o potencial que tem, desde a fase de projeto, na fase de construção e até na gestão de ativos, e olhando desse olhar mais macro também na gestão de cidades, isso é muito importante, porque é onde você tem o potencial de tomar decisões mais assertivas, mais corretas, mais precisas, ter a informação certa na hora certa, né?
trazendo um pouco como o BIM Forum tem atuado nesse sentido, a gente, como instituição, é uma instituição, para quem não conhece, que agrega e coordena todos os agentes da indústria da construção, visando ter publicamente, entregar publicamente para a sociedade guias de boas práticas, algumas matrizes de competências, algumas pesquisas que podem direcionar e priorizar as nossas ações como governo ou como entidades privadas também. E a gente tem trabalhado muito forte também com a questão de eventos, grandes eventos, para poder fazer essa disseminação de cases de sucesso. Então, o BIM Forum Brasil trabalha fortemente, e aí conta aqui com o Dudu também, que é nosso parceiro lá, foi conselheiro durante um bom tempo, agora está atuando mais focado no chapter brasileiro da Build Smart, visando o OpenBIM. E alguma das ações que a gente está em destaque, pensando no que você trouxe, no gancho que você trouxe, de como sair dessa gestão do modelo e transformar em informação, a gente tem atuado desde os órgãos públicos, porque hoje com o novo decreto, né, e a nova lei de licitações obrigando, né, a utilização do BIM nos novos contratos, muitos órgãos públicos, prefeituras e outros órgãos públicos têm dificuldade porque não conhecem de como vão gerenciar esses dados. Como ele vai fiscalizar isso se ele não tem preparo? Então, o BIM Forum hoje tem um grupo de trabalho focado em framework para a implantação de BIM em órgãos públicos. Um outro trabalho é um framework de implantação de BIM também em pequenas e médias empresas, né, com apoio do Sebrae Nacional e da BDI, e isso acho que gera uma base de preparação importante para esses órgãos, exatamente em conseguir utilizar o potencial do BIM, porque não é só simplesmente contratar, né? Acho que a gente vai olhar, o Dudu vai depois fazer uma passagem do olhar mais macro dessa integração de dados, e isso envolve muitos processos e muitas pessoas nesse caminho todo. E o BIM, ele é meio, né? A modelagem em 3D, a gestão da informação através do BIM, ele é meio para essa transformação toda. Então, quando a gente fala no BIM Forum, o nome BIM, ele vem primeiro, mas a entidade é um grande fórum de discussão, então ele cria pluralidade nas discussões para ter a opinião de todos os setores, e ele transforma a questão da digitalização e transformação digital nesse meio da construção civil, tanto na engenharia, arquitetura, urbanismo, na parte de operação também. Então, a gente tem trabalhado forte nessas questões, com parcerias muito estratégicas, desde o governo federal, estadual e municipal, com os conselhos aqui, como o CAL, como o CONFEA e também a Rede CREA. Então, porque esses são os profissionais que estão envolvidos, né? O CAU-RJ, com esse tipo de ação aqui, traz essa informação, esse nível de informação, esse nivelamento relacionado a esse tema aqui para os seus profissionais. E eles que vão atuar na ponta, né? Eles que vão estar desenvolvendo isso. Então, a transformação é de modo mais amplo, né? Conforme a gente comentou, mas ele tem que começar nos conselhos, tem que começar nas universidades, né, na formação dos profissionais, tem que ser visto pelo público contratante, que é onde vai puxar esse assunto nas suas contratações, e no mercado privado com uma atuação de preparação direta para esse mercado ativo na implantação do BIM, na utilização do BIM no seu potencial maior. Então, acho que eu tentei dar um panorama geral aqui do tema, mas a gente vai discutindo aqui conforme vai. É um grande desafio ainda, né, Eric? Porque a gente veio falando de BIM já há alguns anos e a gente está com um grande gap ainda, né, de profissionais e empresas, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, para realmente estar dentro desse universo do BIM, mas a transformação digital ela é tão rápida, né, que a gente já está falando em BIM, Open BIM, IA dentro do BIM,
E aí, como é que você enxerga isso, né? Apesar da gente ainda ter muita gente para frente que inseriu nesse novo universo, mas tem muita gente ainda que não conseguiu, né, essa capacitação. E é exatamente isso que você falou. Não é somente dos profissionais de arquitetura e engenharia, mas toda uma cadeia da construção que está inserida na operação, na manutenção, na liderança e na governança de projetos privados e de projetos públicos, né? A gente também está falando aí de infraestrutura, de planejamento urbano, não somente de edificações. Como que é a visão do BIM Fórum hoje para essas pessoas que ainda estão lá para trás e a gente já está falando de IA, de Open BIM? Qual a visão de você nesse sentido? A dificuldade maior é ter essa abordagem mais ampla em todos os sentidos, né? Desde o pessoal mais com a maturidade menor, né, mais baixa, até aqueles que já estão numa maturidade bem avançada. E você destacou um ponto também, como eu trabalho em empresas de infraestrutura, né, trabalhei na Andrade Gutierrez, agora eu sou gerente aqui na Acciona, em grandes obras de infraestrutura, de metrô, de tratamento de esgoto, saneamento. O BIM, a gente vem acompanhando a maturidade das empresas mesmo, desse foco de infraestrutura, agora que estamos mais preparados para esse enfrentamento, tanto numa preparação de utilização dentro das empresas, né, como também nas próprias contratações que estão acontecendo agora, contratações grandes. E quando a gente fala em edificações já há muitos anos o BIM já vem sendo usado de uma maneira ou de outra, mas na parte de infraestrutura é um desafio muito grande, mas com uma consequência muito relevante, porque a cada economia que o BIM promove, benefício que o BIM promove numa obra de infraestrutura, a gente está falando de milhões. Então, o impacto é muito grande em termos de dinheiro, né? Então, isso é muito relevante e eu vejo o crescimento dessa maturidade, tanto nesses proprietários aqui de infraestrutura, né? O próprio governo, que hoje fala com uma certa normalidade a respeito de BIM, que isso não acontecia há 4, 5 anos atrás. Hoje já é um tema tratado com uma certa normalidade dentro dos órgãos do governo, nos ministérios, e a própria estratégia BIM-BR já está mais fortificada para isso, e o BIM Fórum tem essa diretriz da estratégia BIM-BR, está bem alinhado com as diretrizes para que isso seja, o BIM Fórum seja um caminho para chegar, né, dessa indústria toda pulverizada, para chegar na estratégia e definir boas práticas, né? Mas eu vejo nesses últimos anos que a maturidade tem crescido, o assunto é a bola da vez de muitas empresas, muitas concessionárias estão já vendo com bons olhos, como eu falei, o próprio governo está atuando já com mais força nesse assunto, então o momento é oportuno, a gente tem que chegar nessas empresas ou órgãos públicos com baixa maturidade para prepará-los para isso. A gente tem que apoiar como a associação de referência em BIM que a gente tem que ter esse objetivo de apoiá-los, mas ao mesmo tempo não perder os cases que têm acontecido, os grandes cases de sucesso, e trazer isso para a realidade de todos, mostrar que é possível. Então, essa diferença vai existir sempre, né? Não, difícil, porque, como você falou, a tecnologia... Parar todo mundo, a tecnologia vai mudando. Não para, é muito mais rápida. Sim. E eu vejo até a IA com muitos bons olhos, mas ela tem que ter uma base. E aí, quando a gente fala de gestão de informação, a informação é bases estruturadas. Então, independente se é em BIM ou se é gestão de outras coisas com informação, a informação tem que ter base estruturada. E a IA trabalha melhor, né? Muito melhor, com essas bases estruturadas. Então, por isso que eu falei que o BIM é um pouco do meio dessa transformação toda. Exatamente. Isso aqui já é assunto para um outro talk, né? Depois a gente vai marcar esse novo talk aí. Mas já pegando o seu gancho, que realmente o BIM é o meio, né? É o meio
para que a gente realmente projete, a gente fale de planejamento urbano, mas para que caia na mão, agora eu volto a palavra aqui para o nosso diretor do Centro de Operações do Rio de Janeiro, que é para ele operacionalizar isso tudo, né? E aí, como que isso tudo sai da nossa escala de projeto, do papel, e vai para as mãos de quem realmente opera a cidade, controla a cidade e vai mitigando, eliminando aí desafios e situações que no dia a dia o que faz, na verdade, acontecer o nosso projeto, que é a maneira como vivemos, como convivemos, como circulamos pela cidade, né? E aí esse grande desafio cai na mão do Centro de Operações do Rio, que precisa realmente pensar com inteligência e analisar a todo momento, a todo instante, novos dados e dados antigos, e dados com projetos, e dados com legislação, enfim, Caderman, explica para a gente como é que é essa operação e como é que está o Centro de Operações do Rio hoje, diante dessas grandes transformações e desses grandes desafios que enfrentamos. Então, eu vejo muito isso, que a gente começa a trabalhar com isso, a gente tem uma visão, e agora a gente trabalhando com IA, a gente entendendo comportamento, como é que a gente faz com que a gente olhe isso e comece a trabalhar os planejamentos urbanos, desenvolvimento urbano, quase que em tempo real. Como eu faço com que tudo que chega da operação, tudo que eu vejo de comportamento na cidade, possa ir desenvolvendo um planejamento para dar o caminho para as pessoas que planejam essa parte urbanismo de uma cidade. Exato. Hoje a gente, como que está no core hoje, o Caderman? A gente realmente pode dizer que a gente tem gêmeos digitais, né? Vocês que são especialistas. Hoje a gente tem um mapeamento real de toda a nossa cidade, com toda a infraestrutura necessária para análise de dados e tomada de decisão? Quem travou aí? Caderman? Eu acho que é ele travou. Então responda você, Dudu. Nós temos isso ou não? A pergunta que não quer calar, né? Eu vou fazer que nem eu fazia com a minha orientadora, eu travava assim. Quando ela fazia uma pergunta difícil. Tipo, travou a internet, né? Travou a internet, entendeu? Mas, Dudu, então vamos passar logo para você, quando o Caderman voltar. A gente falou muito em palavras aqui, integrar, né? A gente precisa multidisciplinaridade, integração de dados, enxurrada de dados, mas eu enxergo hoje que não é somente saber integrar, né? A gente precisa realmente usar essa palavrinha que você trouxe muito bem, de convergir, né? Acho que todo mundo tem que olhar com base, cada um dentro das suas bases, dos seus dados, mas convergir para o mesmo objetivo. É isso? Quando a gente fala cidades convergentes, a gente está falando disso? Bom, Mica, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? E eu vou acompanhar a palavra dos colegas. É muito isso, né? A gente tem tido uma mudança muito grande na nossa sociedade, né? Toda a nossa sociedade, ela é pautada por grandes mudanças, né? E hoje a gente tem vivido, né, uma mudança social focada no ser humano. Isso é o fundamental. É o que regra, né, os conceitos de sociedade 5.0, sociedade 6.0, e que diz que hoje a gente precisa pegar todas essas tecnologias de informação e comunicação, como é que a gente usa todas essas tecnologias para melhorar o ser humano como um todo, né, a sociedade como um todo, e como é que a gente integra isso com as questões ambientais, né, de meio ambiente, de sustentabilidade, todo esse discurso. E a grande questão é você unir e, como você disse, tentar conectar esses dados, mas só a conexão ela não é o suficiente. Essas conexões elas precisam se convergir. Assim como o próprio Eric falou da questão dos dados, né? A inteligência artificial, para ela funcionar de forma real, ela precisa ter os dados estruturados. Quando a gente olha para um ambiente construído, aonde a gente encontra esses dados estruturados? A gente encontra no BIM, porque o BIM ele não é só simplesmente para uma edificação, não é à toa como o próprio Eric
colocou, né, que hoje, quando a gente olha para o nível de maturidade, as empresas de infraestrutura, elas estão muito mais avançadas na adoção de BIM do que as empresas, por exemplo, que só trabalham da edificação. Então, o BIM, ele traz essa estrutura, eu posso dizer, essa estrutura semântica da edificação para o mundo digital, né? E aí, quando o Kaderman coloca que ele precisa integrar tudo isso, precisa juntar essas informações para fazer uma análise se aquilo que o planejamento urbano foi pensado lá atrás está funcionando, quais são os inputs que a gente precisa colocar lá para essas pessoas que fizeram planejamento, fazer um processo de retroalimentação, para que elas repensem o planejamento, isso tem que ser de uma forma convergente. E não só de convergente em termos de tecnologia, a gente tem que convergir com o ser humano que habita a cidade, porque o ser humano, ele é o que quem mora, é o quem vai, quem vem, é o quem convive, é o que ele, né, movimenta a cidade. E quando a gente olha para um ambiente construído em si, ele não é um ambiente estático, ele também interfere no andar, no vir, no morar, dependendo de como você faz um planejamento para uma cidade, que você vai direcionar uma habitação talvez de interesse social, dependendo da localização, a gente acaba tendo questões relacionadas ao ir e vir, ao morar, que influencia a inteligência, o território que necessita de uma inteligência. Então, para que tudo isso que realmente funciona, todos esses conceitos, essas questões, elas precisam se convergir, não simplesmente só se integrar. Integrar é eu juntar uma coisa com a outra. Sim. Mas como é que eu faço com que aquilo que está pensado para questões de sustentabilidade se conecte de uma forma com que faça com que o planejamento urbano funcione? Como é que aquilo que o Eric colocou da infraestrutura que está sendo planejada, que envolve milhões, como é que isso se converge para o planejamento territorial, né? E a gente tem a questão da inteligência artificial, que eu acho que é muito importante, que ela nos traz a oportunidade, e é claro que toda oportunidade vem com diversos desafios, né? Mas ela nos traz a oportunidade de processar e fazer com que esses dados se converjam de forma sustentável e mais de forma robusta, certo? Exatamente. Bom, e isso acaba mudando, inclusive, toda a dinâmica de como a gente trabalha essas questões, essas relações, né? E aí, como desafio, vem diversas questões, como vieses algoritmos, segurança dessas informações, né? A questão da ética, né? Como a questão da ética, a questão da responsabilidade, né? Que são questões que, enfim, precisam ser amplamente discutidas. Outros talks, outros diálogos como esse. Outros diálogos. Precisam ser amplamente discutidas, por quê? Para que realmente essa convergência aconteça e a gente consiga obter os resultados que a gente espera. Perfeito. Agora volta a palavra aqui para o Kaderman. Kaderman, você consegue concluir o seu pensamento lá? Porque parece que o Kaderman caiu aqui ao vivo, aqui é tudo ao vivo e a cores, né, Kaderman? Pode continuar aí com o seu diálogo. Está ouvindo, Kaderman? Está ouvindo, Kaderman? Acho que ele não está ouvindo. Acho que não. A gente que está ouvindo ele. Mas, Dudu, você falou uma coisa muito importante, porque, na verdade, o planejamento urbano e os projetos, isso tudo, a gente interfere na maneira como o ser humano está inserido, né? E trazer o conceito de sociedade 5.0 e caminhando aí para 6.0 é exatamente isso, é trazer de volta o ser humano para o centro de tudo. A gente saber como a gente vai trabalhar todas as tecnologias com foco no ser humano, né?
Mas aí a gente fala também não somente do impacto no ser humano, mas também no meio ambiente, né? Então, como a gente, através do nosso trabalho, através da engenharia, da arquitetura, da infraestrutura, a gente afeta e interfere na vida do ser humano, mas também como a cidade ela sofre interferências também por ações diversas, né? E a gente está falando não somente de desigualdades sociais, de desastres, de meio ambiente, enfim, a cidade ela sofre o tempo todo essas grandes transformações e que acabam também, consequentemente, impactando na vida do ser humano. E aí, por isso que eu falo, e isso aqui eu passo para o outro talk também, como a gente trabalhar todas essas tecnologias para que a gente tenha cidades resilientes. E aí, resilientes mesmo, né? Como a gente pode realmente adaptar e readaptar essas nossas cidades para ou voltar ao estado normal de antes, ou então se adequar para poder ficar mais fortes e resilientes para enfrentar novos desafios, né? E aí é muito importante a gente ter em mente que esses são os 4 grandes pilares, né, para que a gente realmente tenha uma cidade sustentável e resiliente, né? A gente fala de infraestrutura e do meio ambiente, tudo realmente passa por essa metodologia de pensar o projeto, que é o BIM, é o SIM, né? Como muito bem o Eric falou, essa parte de economia e gestão, então não adianta a gente trabalhar somente o técnico sozinho, mas ter uma visão macro da coisa e saber usar as ferramentas, as metodologias e a inteligência artificial aí como um instrumento de gestão eficiente, pensar em sociedade, como você muito bem falou, Dudu, né? E essa inclusão, essa coesão social de tudo, e as tecnologias e os dados que a gente precisa saber hoje realmente trabalhar e operacionalizar. Kaderman, você nos ouve? Kaderman continua sem nos ouvir. Está ouvindo, Kaderman? Não. Enfim, como a gente não consegue falar com o Kaderman, eu gostaria que vocês dois, Dudu e Eric, com base nesse conceito, né, de resiliência e sustentabilidade das cidades, e trazendo todo esse conhecimento que nós trouxemos aqui, da importância do BIM, da IA, né, e de toda essa inteligência territorial, não somente para a parte de projetos, mas para a parte de gestão e de inteligência territorial, eu queria que vocês fizessem as considerações finais para como esse profissional, seja profissional técnico ou gestor, vai ter que lidar daqui para frente para que a gente possa enfrentar esse novo futuro aí que vem pela frente. Eu queria trazer um complemento de uma informação, uma visão aqui que é importante também. Quando a gente fala em BIM, e a gente sempre vai no início do projeto, e você falou, vem do micro no projeto, mas hoje a gente vê uma necessidade e uma possibilidade, pensando aí nas concessionárias, na própria gestão pública, de transformar os ativos existentes, que é um passivo muito grande, de forma digital. Então, hoje a gente tem tecnologia hoje para captura de novo de pontos, realidade aumentada, isso tudo, capturar esses ativos que já existem, e a gente está falando de patrimônio histórico, que a gente pode entrar numa outra seara muito grande, que tem um potencial gigante para a gente trabalhar, pensando o BIM como parte, né, do processo, mas... É importante, você traz um assunto que é importante, porque a gente precisa preservar nossas histórias. Exatamente. E hoje temos muita tecnologia para isso, muitos profissionais muito capacitados para isso, e a gestão pública tem que pegar esse assunto meio pelo chifre, né? Pegar o assunto para trazer como deles, né? E transformar isso em ativo digital. E aí pensando futuramente no gêmeo digital para ter uma gestão mais precisa e com dados, né, estruturados, que é o que a gente deseja. Mas eu queria trazer só esse complemento, porque a gente fica focado, né, fala um pouco do BIM, da digitalização no processo desde o início, mas a gente tem um passivo gigante de infraestrutura, de patrimônio histórico e edificações mesmo, né? Nas cidades, que isso é possível hoje transformar isso de forma digital, então é um ponto bem relevante aí que eu queria... Perfeito, obrigada por trazer, porque é aquilo, responsabilidade social com a nossa história, com o nosso patrimônio, né? Excelente, obrigada, Eric.
Dudu, você, suas considerações. Não, é importante isso. Inclusive, né, na semana passada eu tive no Fórum Internacional de Patrimônio falando especificamente sobre isso, né? Como é que a gente utiliza essas tecnologias, BIM, IA, enfim, no 20 pontos, tudo que tem aí disponível e muito consolidado, né? Talvez não consolidado em termos de uso, mas em termos de tecnologia, Sim. A gente tem muita coisa, né? E como é que a gente pega isso, toma conta disso e utiliza para essa questão que é fundamental que você colocou, né? Tornar as cidades mais sustentáveis, tornar as cidades mais resilientes. Entendeu? E aí, eu volto na questão da convergência, né? De você fazer toda essa unificação de todas essas informações. A gente precisa ter uma postura também diferente profissional. Hoje, nós somos profissionais tomadores de decisões em relação ao ambiente construído. Exato. Quando a gente fala de arquitetura, engenharia como um todo, e como é que a gente toma as decisões? Então, a gente toma decisões a partir de informação. Então, a gente precisa ter dados que se juntem. Então, o dado que se junta do urbanismo, do patrimônio, da cidade, do ser humano, eles precisam não só se integrar, né? Eles precisam se convergir para que a gente consiga tomar decisões melhores. E aí eu tenho chamado, por exemplo, BIM, inteligência artificial, como uma infraestrutura de tomada de decisão sistêmica. Para mim, hoje, o BIM não é mais uma metodologia. Ele foi lá atrás, quando eu estudei. Hoje, BIM, para mim, inteligência artificial, ele é uma infraestrutura de tomada de decisão sistêmica. Um instrumento de gestão mesmo, né? Instrumento de gestão. E aí volta a questão da governança, da responsabilidade, dos vieses. Por exemplo, esses dias eu vi um estudo falando sobre os vieses aplicados à inteligência territorial, onde você exclui aquela população que não tem no cadastro né? A gente teve na pandemia lá atrás, o governo do Rio de Janeiro resolveu dar um vale, um dinheiro, um cartão, e muitas pessoas não puderam receber porque não tinham CPF, né? Exato. Então são pessoas excluídas. Como é que a gente junta isso e transforma isso numa cidade resiliente? Como é que uma cidade vai ser resiliente se ela não sabe das pessoas que são apagadas do sistema? Se ainda a gente exclui, né? Bastante. A gente exclui isso. Pegando esse teu gancho, eu aproveito e faço essa pergunta. Esse grande gargalo que nós temos hoje, vocês enxergam que é questão de uma cultura mesmo, das equipes de governança, ou a falha está na nossa legislação, que tem, mas está ineficiente, ou que não existe? O que vocês enxergam? Realmente, eu sei que a gente está vivendo grandes tecnologias novas e que o gargalo está aí também, né? Porque a gente está todo momento sendo absorvido aqui por muita tecnologia. Mas ainda há a questão cultural da nossa, ou de legislação, vocês entendem dessa forma? Porque a gente fala hoje, estamos em 2026, a gente ainda tem famílias vivendo sem banheiros. Isso que o Dudu acabou de falar, né? A gente ainda tem pessoas que estão excluídas e que são invisíveis nesse grande mapa que a gente tem condições de ter, né? É uma questão de legislação ou é de cultura? O que vocês entendem? Eu posso começar, Eric? Pode. Eu acho que assim tem vários vieses. Vou pegar num que eu acho que é fundamental. É uma questão de maturidade também, né? Hoje, com essas integrações com as tecnologias, as tecnologias nos dá a oportunidade da gente, por exemplo, começar a integrar esses dados. A partir da integração desses dados, eu começo a entender melhor quais são outras demandas. Então, eu acho que existe uma questão de maturidade, de evolução mesmo da sociedade, né? Mas existe também a questão muito do conservadorismo, né? Esses dias eu vi uma palestra que é muito importante, que assim, qual é o grande ensinamento que as pessoas precisam ter hoje? As pessoas, elas precisam aprender a desaprender.
Então, aquilo que eu fazia bem lá atrás não é a forma que eu faço bem hoje. Então, eu preciso desaprender aquilo lá atrás, aprender uma nova coisa que eu vou aprender hoje. E mente aberta, o que eu estou aprendendo hoje, eu preciso desaprender amanhã, porque amanhã eu preciso aprender uma outra coisa. Então, também tem isso. Existe aquela questão, eu sou de uma geração da década de 70 que cresceu na década de 80. O pessoal fala, ó, na década de 80 era legal, a banda que tocava na década de 80 era legal. Isso se reflete na nossa sociedade como um todo, se reflete na nossa produção como profissional. Então, aquilo que eu fazia bem, mas hoje é diferente. Então, assim, tem esses vieses, né? Tem a questão da maturidade, com que a gente vai evoluindo, também tem essa questão do ser humano cultural, como você, que eu sou bom nisso, então eu continuo sendo bom nisso, então é assim, dessa forma que eu vou fazer. E isso a gente precisa também mudar nesse sentido. Exato. Você, Eric? Eu trouxe uma visão fora da caixinha aí, mas é muito interessante. Eu vejo assim, eu não tenho muita propriedade para dizer a questão da gestão ou cultural ou mesmo do governo, né? Mas a gente sabe que imposto de renda tem para todo mundo, está tudo controlado, todo mundo, eles sabem tudo que a gente faz e que todo mundo faz no detalhe. Exato. E a gente fala, não estou entrando no nível de pobreza, mas a questão, tem regiões que não têm abastecimento, né, de esgoto e tudo isso, e é esquecido nesse sentido, em termos de infraestrutura, só que essas pessoas todas têm celular. De alguma maneira, todo mundo tem celular, é incrível isso, mas, assim, algum nível de celular tem conta e tem controle e dá para ser controlado de alguma maneira. Então, é meio que, não sei como isso funciona nos meios da gestão pública desse assunto, mas é um ponto a ser considerado, porque a tecnologia está com todo mundo. E em alguns níveis bem restritos, com certeza, em termos de... Mas hoje, a capacidade hoje de ter internet pública disponível ou nas áreas públicas, ou em praças, ou em ambientes como metrô e tudo isso, isso é possível, a pessoa tem acesso hoje à internet de alguma maneira. Então, é meio uma conversa bem complexa. Acho que seria interessante trazer pessoas, de fato, que trabalham com isso no dia a dia, para ter mais propriedade para falar e trazer mais dados aí para essa sua pergunta. Exatamente. Mas é interessante, Eric, que você colocou, que é um ponto, é um pouco aquilo, né? Desaprender e olhar para, assim, você colocou o ponto, que realmente, hoje, o cara que vende a balinha lá no semáforo, ele tem um Pix, né? Hoje ele tem um acesso a um banco, né? Não vou citar nome para não fazer merchandising, tá registrado em algum lugar. Não é um banco convencional, está registrado em algum lugar. É claro que talvez a gente, né? Eu também não sou especialista nessa área, mas talvez a gente não tenha um panorama geral. Talvez vão ter gente que não vão ter celular mesmo, né? A gente no Rio, a gente tem quase 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Exato. Né? Que isso reflete em quase 2 milhões de pessoas, né? Então, eu não acredito que essas 2 milhões de pessoas tenham todo celular, mas existem instrumentos que possam mitigar isso. E a tecnologia nos traz isso. Mesmo a gente não sendo especialista da área, talvez pelo fato da gente não ser especialista da área, talvez é importante a gente participar dessa discussão, porque a gente vai trazer uma visão que eles nunca conseguiram enxergar. Exatamente. Né? A gente, né, enxerga de fora. Mas é isso, gente. A gente tem muita coisa para abordar, muita coisa para falar. Eu quero demais agradecer a presença de vocês aqui, para a gente poder... Na verdade, foi um pouquinho só do que a gente pode conversar, que a gente deve, na verdade, é uma necessidade nossa, como todos vocês falaram aqui. A gente está aqui como
profissionais técnicos e gestores públicos, para a gente atuar, de fato, com responsabilidade social na vida do ser humano, né? Usando o nosso artifício, o nosso instrumento técnico, usando toda a tecnologia a favor do ser humano. E é por isso que a gente vai abordar muito isso, inclusive nossa 5ª Conferência Estadual fala exatamente sobre isso, arquitetura e urbanismo como política pública. Então, é isso que vamos abordar bastante na nossa 5ª Conferência Estadual do CAU-RJ, que vai acontecer no dia 1º de outubro, no Palácio Gustavo Capanema. Aguardo todos vocês lá e muito obrigada, Kaderman, Eric e Dudu, por esse diálogo aqui incrível.